Perfeitamente. Agora te ouço melhor. Professor, o senhor havia passado ali na situação do Macron que enfrenta uma eleição daqui, acho que 2 meses, mais ou menos, abril a eleição da França, e aí o senhor estava falando da questão do Biden agora, né? O Biden que tem também ali uma situação delicada neste momento. Exatamente, quer dizer, no sentido da sua pergunta, Ellen, que esse Ocidente que você levantou é um Ocidente completamente fraturado. Né? Os Estados Unidos vivem uma situação interna muito delicada, desde Abraham Lincoln, desde a Guerra Civil, do meados do século XIX, nunca a sociedade civil norte-americana teve tão dividida como agora. Quer dizer, você consegue descobrir se o sujeito ali ele é republicano ou se ele é democrata pelo CEP. Você pega um mapa norte-americano, você olha lá se é vermelho, se é azul. Né? Hoje mesmo, esse final de semana, enquanto a gente fala, está acontecendo a maior conferência que eles chamam de conservadora, mas é uma conferência que assumiu contornos de extrema-direita, extremista do mundo nos Estados Unidos, e a grande estrela, quem vai falar hoje, é Donald Trump. Trump está vivo, ele está vivíssimo, ele está correndo os Estados Unidos, fazendo comício nos Estados Unidos inteiro, nos Estados Unidos agora em novembro vai ter as chamadas middle terms, que são as eleições de meio de mandato que vão renovar a Câmara Alta, que é tanto o Senado, uma parte do Senado, e todo o Congresso. E como tudo está se desenhando, os republicanos eles vão lavar os democratas. E isso é uma situação muito complicada para o presidente Biden, que hoje tem uma maioria muito frágil na Câmara e no Senado ele sequer tem maioria. É meio a meio, ele depende do voto de Minerva da vice-presidenta Kamala Harris, que é a presidenta do Senado, e ele não consegue passar os seus projetos. Dificilmente ele passa os seus projetos hoje porque fica tudo travado. Se os republicanos ganharem, como as coisas estão se desenhando no final do ano, as pesquisas hoje dão 10 pontos de vantagem para os republicanos, ele simplesmente acabou o governo Biden agora. Ele vai ter uma situação de ingovernabilidade absoluta, que lá nos Estados Unidos eles chamam de pato manco. Ele vai se arrastar. Então os Estados Unidos perdem uma situação de governabilidade interna e o Ocidente passa por essas renovações e fraturas que você, na Europa Ocidental, que você aponta bem, né? E cujas sanções que os Estados Unidos impõem sobre a Rússia também ferem a Europa, que é dependente do gás russo. Então, é uma situação realmente muito delicada, para não dizer dramática mesmo. Professor, de certa forma, os Estados Unidos já anunciaram algumas sanções. Não dizer dramática mesmo. Professor, de certa forma, os Estados Unidos já anunciaram algumas sanções, deram algum tipo de posicionamento, mesmo que sejam questionáveis, mesmo do Reino Unido, a França com o Macron tem se posicionado de vez em quando. Eu queria saber da Alemanha. A Alemanha não está, eu fiz essa pergunta para uma professora que conversou com a gente ontem. A Alemanha não está quieta demais? É verdade, você tem toda a razão. Exatamente, isso mostra essa falta de unidade do chamado Ocidente, da Europa Ocidental. Agora, por que a Alemanha ela é mais discreta? Vamos lembrar que no começo dessas convulsões ali na Ucrânia, antes mesmo da invasão, né, das ameaças, a Alemanha disse, olha, contem comigo, eu vou enviar 800 capacetes para vocês. Né? Ou seja, não contem comigo, quer dizer, porque a Alemanha é completamente dependente do gás russo. 50% praticamente da energia alemã da Rússia. A Alemanha fez uma opção no governo Merkel por renovar toda a sua matriz energética, no sentido de ter uma matriz energética verde, limpa. Então, ela está eliminando a sua energia do carvão, a sua energia mais poluente. Isso, o gás natural é considerado uma fonte de energia limpa. E a Alemanha não produz uma gota de petróleo. Tá? Então, eles têm um gasoduto que já liga a Rússia, que é o Nord Stream 2, e construíram o Nord Stream 1 e construíram o Nord Stream 2, que já está pronto, que vai ser inaugurado, porque
iniciou-se essa guerra e uma das sanções à Rússia vai ser o bloqueio do Nord Stream 2. A Rússia, por outro lado, encarece o gás que ela fornece para a Alemanha, então pune a Alemanha também de maneira econômica, ou seja, com sanções econômicas, o gás fica mais caro. No inverno alemão, tem muito alemão, enfim, que vai passando aí dificuldades. A indústria alemã, que é a maior economia da Europa, que precisa também do gás russo, e, para se ter uma ideia, Putin, o gás estava correndo o contrário, né? Em vez de ir em direção à Alemanha, estava indo em direção à Rússia. Então a situação da Alemanha também é muito sensível. Professor, e nesse sentido, a gente falou aí dos três grandes atores, né, que a gente viu tentando negociar de alguma parte com Moscou, né, o Olaf Scholz, o Macron, o Biden, de sua maneira também. E aí eu queria te perguntar também sobre a OTAN. Como que a gente olha agora, neste momento, para a OTAN, para essa aliança, ela, com isso, fica mais... A gente olha ela como mais necessária ou menos necessária, mais influente ou menos influente neste momento? A OTAN, Ellen, é o ponto nevrálgico de tudo isso, quer dizer, o ponto crucial, né? Vamos lembrar que em 1990, ali no desmantelamento da União Soviética e na queda do Muro de Berlim, foi feito um acordo tácito entre o Bush pai e o Gorbachev, que a OTAN não iria se expandir para a Europa Oriental. E de lá para cá foram 5 ondas de expansões. E durante os anos 90 e na primeira década, no começo dos anos 2000. A partir do momento que o Putin assume o poder, ele começa a colocar limites disso. Né? E ele fez uma espécie de red line, uma linha vermelha. Olha, daqui vocês não passam. Né? Em 2008 ele já deixou isso muito claro, quando houve a invasão da Geórgia. Né? Em 2008, a Geórgia cogitou entrar na OTAN, e o Putin fez exatamente isso que ele está fazendo agora. A Rússia invadiu a Geórgia, foi uma guerra, foi um massacre, foi um passeio no parque, né? E anexou algum, e, digamos assim, resolveu o problema lá, do ponto de vista russo. Em 2014, a Ucrânia, que é um território muito mais geoestratégico do ponto de vista russo, houve as revoluções coloridas, né? Caiu o presidente que era pró-Rússia, né? Entrou o Zelensky, que era o atual presidente, que era um comediante, que imitava o presidente, né? Um sujeito aí enfim, da nova política também, né? Aliado a uma espécie de títere, aí, uma espécie de estafeta aí também aí do atlanticismo, né? Também, e veio com essa ideia também de entrar novamente na OTAN. Né? E aí, bom, as coisas começaram a ficar tensas de novo, porque, olha, do ponto de vista russo, o grande temor do Putin é um dia abrir a janela do Kremlin e ver as tropas da OTAN ali. Né? É como se a Rússia colocasse tropas no Canadá ou no México. Seria também um anátema do ponto de vista da Casa Branca, percebe? Então, quer dizer, a OTAN, ela desde o fim da Guerra Fria, ela perdeu um pouco o sentido. Ela era uma aliança contra o mundo soviético. E a expansão da OTAN, ela foi condenada por pensadores como Henry Kissinger, George Kennan, que criaram a teoria da contenção, que são conservadores, né, que são homens que pensaram na cortina de ferro e tudo isso. Me parece, do ponto de vista geoestratégico, que tudo isso é causado objetivamente pela expansão da OTAN. E isso tem que ser reformulado, tem que ser repensado. Eu acho que esse é o ponto. Professor Pedro Costa Júnior, cientista político e professor de Relações Internacionais da Facamp. Até esqueci do Boris Johnson nessa história, que também está enrolado dentro de casa. Mas a gente vai com certeza passar por ele em